Antes de Thriller, o mundo da música ainda não tinha entendido uma coisa essencial. Imagem não era acessório, era poder. E mais do que isso, era um tipo de poder capaz de decidir quem tinha permissão para existir no centro do palco. Hoje parece óbvio que um artista precisa de estética, clipe, narrativa e presença cinematográfica. Mas isso só parece óbvio agora porque alguém tornou inevitável. E esse alguém foi Michael Jackson, quando decidiu que não bastava lançar uma música, era preciso lançar um acontecimento. Só que para entender por que o videoclipe de Thriller reconfigurou a música moderna, você precisa voltar para um tempo em que a MTV era, na prática, um portão fechado. No começo dos anos 80, a MTV nasceu com o rótulo de Rock Music. Só que esse slogan tinha uma tradução silenciosa. O que a emissora chamava de rock era também um filtro de aceitação. E esse filtro excluía artistas negros. Videoclipes eram recusados com desculpas sobre padrão, formato e adequação. Não era um detalhe técnico. Era segregação estrutural disfarçada de curadoria. Artistas negros apareciam raramente. Quando apareciam, outros eram simplesmente barrados. E o clima ficou tão evidente que David Bowie chegou a criticar publicamente a política da emissora em entrevistas, expondo o absurdo do que todos fingiam não ver. Michael Jackson, naquele momento, já era uma força sonora. O álbum Thriller, lançado no fim de 1982, era um fenômeno mesmo sem vídeo, mas existia um teto invisível, a ausência de imagem no canal que estava se tornando o novo centro cultural. A música dominava o rádio, mas a era que nascia seria definida também pelo olho. E o olho ali era território controlado. A virada não veio com pedido educado, veio com pressão corporativa. Walter Yetnikoff, executivo ligado à gravadora de Michael, entendeu que a MTV precisava do maior artista do planeta, mais do que o maior artista do planeta precisava dela, e colocou a emissora contra a parede. Ou ela tocava Michael, ou perderia o catálogo inteiro da empresa, e ainda encararia o escândalo público de ter seu racismo exposto sem maquiagem. A MTV recuou. Quando Billie Jean entrou no ar, a resposta não foi apenas positiva, foi explosiva. A audiência provou o que a emissora não queria admitir. E quando uma instituição descobre que seus preconceitos custam dinheiro, ela muda o discurso com rapidez impressionante. Nesse mesmo ano, veio outro momento de ruptura. A apresentação especial da Motown, quando Michael executou um walk diante de uma audiência gigantesca. Aquilo foi como uma atualização cultural. As vendas dispararam. A figura de Michael deixou de ser estrela e virou mito. Só que ainda faltava o golpe final, o evento que não deixaria mais ninguém voltar ao antes. Esse evento chegou quando Michael decidiu que um videoclipe poderia ser cinema. Em dezembro de 1983, a MTV exibiu em estreia mundial que não parecia clipe, parecia um curta-metragem, um mini-filme de 13 a 14 minutos com orçamento absurdo para a época, com ambição de Hollywood e acabamento cinematográfico. Michael chamou John Landis para dirigir, Rick Baker para maquiagem de monstros e trouxe a voz de Vincent Price para narrar e assombrar. A estrutura não era artista cantando para a câmera, era história. Horror, humor, transformação. E então, no momento em que a música toma conta, a coreografia vira o coração do espetáculo, uma hora inteira dançando como se o pop tivesse encontrado o cinema e decidido nunca mais se separar, foi aí que a indústria mudou de eixo. Antes a lógica era, a música vem primeiro, o vídeo ajuda a vender, depois de Thriller, a lógica virou, o vídeo pode ser o próprio evento que faz a música crescer, pessoas planejavam para assistir, a MTV avisava quando iria reprisar como se fosse uma grande final. Lugares se reuniam para ver, a audiência subia de forma fora do normal. A televisão, que deveria apenas divulgar a música, passou a depender dela. E o impacto apareceu onde a indústria realmente presta atenção, nas vendas. Thriller voltou a disparar, como se tivesse renascido. O clipe não era só um complemento, era uma alavanca que transformava a audição em acontecimento coletivo. Michael e sua equipe ainda perceberam algo mais. Se as pessoas queriam assistir, assistir podia virar produto. A ideia do making of em fita levou Thriller para outra camada econômica. O público comprou bastidores como se comprasse um filme. E de repente a indústria entendeu que videoclipes e materiais audiovisuais não eram apenas custo de marketing, podiam ser receita direta. Daí em diante, nada ficou igual.
Se um clipe podia ser cinema e gerar audiência como cinema, então o padrão mudou. Depois de Thriller, virou uma sentença. Artistas precisariam ser maiores, mais visuais, mais completos. A competição não era mais só pelo ouvido, era pelo olho. E o olho exigia espetáculo. Só que talvez a mudança mais profunda tenha sido a mais invisível, a mudança racial. Depois de Thriller, a MTV não podia mais sustentar a ficção de que artistas negros não se encaixavam na programação. A prova era visual, repetida, incontornável. A porta que estava fechada por política e escondida por desculpa se abriu por necessidade. E uma vez aberta, não dava para fechar de novo sem admitir o que era. Thriller não só criou uma linguagem, ele quebrou uma estrutura. E aí vem a parte humana, a que transforma uma história de genialidade em uma história de custo. Por trás do fenômeno havia um homem treinado para a perfeição de um jeito traumático, cobrança desde a infância, rigidez, pouco espaço para descanso. Esse tipo de formação cria um paradoxo cruel. A mesma pressão que destrói uma pessoa pode alimentar uma obsessão por detalhe que o mundo chama de genialidade. Michael era conhecido por repetir, 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 exigia precisão. Queria o máximo. Só que Thriller também virou uma âncora. Ele criou um patamar tão alto que virou impossível escapar da comparação. A partir dali, cada passo seria medido contra a sombra do próprio sucesso. E isso cria um ciclo exaustivo. Criar, vencer, sentir-se inadequado, tentar de novo, por anos. No fim, o videoclipe de Thriller não foi um marco só porque era bom. Foi um marco porque mudou o que era possível, o que era esperado. Transformou o videoclipe em linguagem cultural, consolidou a MTV como árbitro pop, reconfigurou a economia do audiovisual musical, abriu uma porta racial que não voltaria a se fechar. E criou o modelo do artista moderno. Som, imagem, narrativa, dança, cinema. E talvez a pergunta que fica seja a mais desconfortável. Quantas coisas que a gente ama na cultura pop só existem porque alguém aprendeu cedo demais que descansar não era uma opção? Se esse vídeo te ajudou a enxergar Thriller como o interruptor que mudou a música moderna, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual videoclipe você acha que mais influenciou tudo que veio depois? E quando acabar, clica no próximo vídeo recomendado aqui do canal, porque a série de momentos que redefiniram a cultura só está começando. E a gente se vê no próximo.